sinal aí. Eu estou tendo dificuldades hoje com a internet. Não está muito boa, está todo tempo cortando. Então vou precisar da compreensão dos irmãos aí. Qualquer coisa vocês podem me passar, dizendo se está ouvindo bem, se está recebendo bem, se não está cortando, tá ok? Qualquer coisa vocês me avisam. Muito bem, meus amados, então quero passar aqui um pouquinho a nossa agenda e para você ficar inteirado como é que vai ficar a nossa agenda até domingo. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos então fazendo nosso devocional pela manhã, às 8 horas, e também estaremos fazendo no sábado pela manhã, às 8 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo o nosso devocional e às 17 horas fazendo a nossa transmissão do nosso culto presencial. Nós estamos estudando a carta, a epístola de Tiago e nós paramos em Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 8. Nós vamos então fazer a continuidade no próximo domingo. Convido a você a estar presente conosco. Para a gente entender um pouco mais, nós encerramos o nosso livro, que era Marcas de um Membro Saudável. Nós estávamos estudando isso na nossa quinta-feira, no estudo de doutrina. E então conseguimos concluir o nosso estudo. Creio que foi muito bom para aqueles que nos acompanharam, tiveram então a perseverança aí conosco de aprender sobre isso. Então, como estamos estudando doutrina, a partir então desta quinta, nós estaremos dando início à doutrina da pessoa e obra de Cristo, ou seja, Cristologia. Hoje nós vamos dar início então ao estudo na doutrina de Cristo. Então convido você a permanecer conosco durante esse tempo e que nós possamos juntos aprender mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de meditarmos, quero dar aqui boa noite àqueles que estão conosco. Temos aí o seu Sávio, a irmã Cláudia Ribeiro, o Fábio Odair. E quero dizer então que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Tenham todos uma boa noite e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus, queremos te pedir as tuas bênçãos, Pai, o teu cuidado. Queremos, Deus querido, também te pedir pelo tempo que estaremos estudando a palavra de Deus, estudando também sobre a pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e também daquilo que Ele fez, a sua salvação que nos foi proposta, os seus milagres, a sua vida aqui neste mundo. Que o Senhor nos abençoe na transmissão dessa doutrina, mas também, Senhor Deus, abençoe os irmãos que estarão meditando, aprendendo mais sobre Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que te rogamos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, como é de costume, esse é o nosso estudo de doutrina e vocês podem participar desse estudo, dando alguma informação, fazendo alguma pergunta. Se quiser participar da nossa live aqui ao vivo, também será um prazer tê-lo aqui conosco, tá certo? Eu não sei como é que está o sinal. Se estiver bem, vocês coloquem aí um polegar para dizer que estão me ouvindo, que está tudo ok. Eu estou sentindo que a minha internet não está boa, ela está sempre cortando. E como a gente vai dar início a uma doutrina muito boa, muito importante também, eu queria que todos estivessem atentos e pudessem receber esse conteúdo da melhor forma possível. Então, o irmão Salvo está dizendo que está recebendo, está ok. Então, vamos dar continuidade e assim vamos esperar que mais pessoas entrem aí na nossa live. Então, nós vamos estar meditando na doutrina de Cristo. Deixa eu só tirar aqui uma coisa que abriu aqui agora, que eu não sei o que é isso. Depois ele vê o que é isso aqui. Muito bem. Então, por que
precisamos estudar sobre Cristo? Existe no Evangelho uma pergunta que o próprio Cristo faz aos seus discípulos. Ele pergunta assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta também pode ser feita a você. Se alguém chegar para você e perguntar: quem é Jesus para você? O que é que você diria a esta pessoa? João Calvino disse o seguinte: o que dizemos? Que Jesus Cristo é o legítimo alvo e objeto da nossa fé. Vê-se facilmente no fato de que todas as partes da nossa salvação são aqui enumeradas e concluídas nele. Porque, como diz o profeta, o Senhor saiu para salvar o seu povo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Para salvá-lo, ele saiu com Cristo, pois pela mão dele o Senhor realizou a obra da misericórdia, isto é, a redenção do seu povo. Thomas Goodwin, um puritano, diz o seguinte: se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem, Cristo Jesus. E na revista Supercrentes, o autor Paulo Romero diz: quando alguém crer num Jesus errado, embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado. Então, meus amados, conhecer de Cristo é algo importantíssimo, porque conhecer de Cristo nós vamos entender sobre a salvação, nós vamos entender melhor sobre quem devemos adorar e como devemos adorar. Nós vamos compreender melhor e termos uma intimidade real com Cristo, não apenas de um conhecimento distante ou de um conhecimento muito raso, sem profundidade, mas a ideia é que ao estudarmos a doutrina de Cristo, nós possamos ter uma intimidade melhor. O nosso relacionamento com Cristo será desenvolvido de forma mais saudável. E aqui, como diz Paulo Romeiro, quando alguém crer num Cristo errado, ele embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado. Então, meus amados, se você está tendo uma convicção errada sobre a pessoa de Cristo, você vai viver uma vida cristã completamente errada e vai desembarcar em qualquer outro lugar, menos no céu. Boa noite, irmão Aglailton. Estamos dando início aqui, primeira aula da doutrina de Cristo Jesus, pessoa e obra de Cristo. Então, estamos estudando Cristologia e hoje estamos dando início à nossa primeira aula. Informando, como estou falando aqui a todos, que essa aula ela é participativa, você pode participar conosco, você pode dar alguma informação, fazer alguma pergunta e também, até se quiser, fazer aqui uma participação na live comigo, dando alguma informação, fazendo aí o seu questionamento, a sua pergunta, e juntos a gente pode debater esse assunto aqui através da live, ok? Então estamos introduzindo e falamos aqui aquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: e vós, o que disseis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E eu falei exatamente isso. Se essa pergunta fosse feita a você, o que você falaria de Cristo? Qual seria o seu conhecimento? O que você poderia falar sobre o seu Senhor e Salvador? Então, dando início aqui ao nosso estudo, em Mateus 8, 27 diz: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É muito importante refletirmos e estudarmos sobre a pessoa e a obra de Cristo, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, em que cada vez mais tem se multiplicado os ensinos falsos, as heresias, mais ainda tem se multiplicado os falsos profetas, que têm inclusive cumprindo a mensagem do Evangelho,
que eles viriam e têm tentado de alguma forma esconder o Cristo verdadeiro. Jesus falou que a vida eterna resume-se em conhecer o Pai e conhecer a Ele mesmo, a Cristo. Em João 17, versículo 3 diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste." Ou seja, ser cristão é muito mais do que ter um simples conhecimento doutrinário. Quando eu estou falando simples, a gente sabe que o conhecimento doutrinário ele é muito profundo, mas simplesmente saber algo de alguma doutrina. Ser cristão é ter um relacionamento com uma pessoa, ou seja, ter um relacionamento com Cristo. Mas é impossível você ter um relacionamento com Cristo se você não o conhecer. Nós precisamos então ter um conhecimento melhor da pessoa de Cristo. O vínculo entre a doutrina e o encontro pessoal com Jesus é visto nas suas palavras em João capítulo 8, versículo 24. Ele disse aos que não creem na sua doutrina, acerca de quem ele era, que eles teriam morto nos seus pecados. A questão da salvação depende da pessoa crer de forma correta na pessoa de Jesus Cristo. É crer no Jesus revelado nas Escrituras. É crer no Jesus Cristo real, não no Jesus Cristo que tem sido aí jogado, espalhado e infelizmente divulgado por muitos. Ainda que a salvação seja mais do que o conhecimento doutrinário, sem esse conhecimento não há salvação. Então, na sequência das nossas aulas, nós vamos aprender sobre a pessoa de Cristo e vamos nos esforçar para termos um entendimento correto sobre a revelação que Ele fez de si mesmo, através das Escrituras, somente as Escrituras. E que no fim desta aula, no fim desse conteúdo doutrinário, você tenha condições de responder a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Ou quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Na carta de Colossenses, nós vamos ver vários versículos falando sobre Cristo. O versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. O versículo 16 a 18 diz que ele existe antes de todas as coisas e que nele as coisas vieram a existir. Diz que tudo isso foi feito porque foi da vontade de Deus e ele então cumpre a vontade do seu Pai. No versículo 20, ele diz que é por causa dele, por meio dele, que todas as coisas se reconciliam nele. No versículo 21 diz que no passado nós éramos estranhos, nós éramos inimigos no entendimento. Mas no versículo 22 ele diz que agora nós estamos reconciliados com ele no corpo, na sua morte. E no versículo 23 ele diz que se confiarmos nele, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho, teremos então uma vida maravilhosa. Então, amados, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é aprendermos de Cristo, é sabermos e conhecermos e falarmos com propriedade a razão da nossa fé, falarmos de Cristo com segurança, com firmeza, não termos dúvidas de quem é o nosso Senhor e Salvador, falarmos com segurança do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia,
daquilo que Ele fez por mim e por você. Então você que está aqui conosco, nos acompanhando nesta noite, eu quero convidar você a conhecer Cristo Jesus através da doutrina que nós chamamos de Cristologia. Para entendermos um pouco mais sobre Cristo, nós precisamos entender um pouco sobre o que as pessoas falam, sobre este que até o mar e o vento lhe obedecem. Existem outras religiões e nessas outras religiões Cristo ele é colocado de diversas formas. E nós ouvimos disso durante a vida toda. Vimos então algumas nuances da pessoa de Cristo e infelizmente algumas religiões, inclusive que se dizem cristãs, conseguiram trazer um pouco desse conhecimento distorcido para dentro da sua religião e acabam transmitindo para os seus membros um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Então, para que a gente não caia nesse engano, nesse engodo, para que a gente não se enrole aqui sobre quem é o Cristo que cremos, o Cristo das Escrituras, nós vamos ver então aqui como Cristo é revelado no Espiritismo, no Panteísmo e no Islamismo, ok? Vamos então entender agora como Cristo é revelado nestas religiões. Jesus Cristo é sem dúvida a figura mais importante de toda a história. Em nosso solo, neste mundo de meu Deus, é muito difícil encontrar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez em tribos remotas, em lugares muito longe, de difícil acesso a mídia, a alguma coisa, talvez você encontre alguém que não tenha ouvido falar de Cristo. Aqui no nosso país, no Brasil, dizem que o nosso país é um país cristão. A grande predominância é o cristianismo. A popularidade de Cristo ela é inegável. Todo mundo sabe aqui, pelo menos no Brasil, principalmente no Brasil, as pessoas conhecem Cristo. Nós podemos ver isso demonstrado de várias formas em várias religiões. As pessoas até que de certa forma aceitam a existência de Jesus. Alguns dizem que Jesus é apenas um grande profeta, um líder, um grande líder religioso, um homem que foi muito sábio, alguém que é digno de reverência, de respeito, de consideração. Algumas outras religiões fazem citações de Cristo nos seus livros sagrados. Alguns dizem que Jesus é um espírito evoluído. Outros dizem que Jesus é um orixá, um profeta. Outra coisa normal e muito comum de acharmos é que muitos tentam subtrair da palavra de Deus a pessoa de Jesus Cristo. Muitos têm tentado tirar do próprio Jesus Cristo a sua divindade, colocando Cristo apenas como um homem simples, um ser humano como qualquer outro. A única distinção era a sua sabedoria e a forma que ele então vivia, que fazia uma distinção. Dizem que ele foi criado, que ele não é um Deus ou que ele não é Deus, mas é um homem simples, pecador como qualquer um de nós. Então, diante disso, é necessário olharmos de forma rápida sobre o Espiritismo, sobre o Panteísmo e sobre o Islamismo. Porque nós precisamos saber como Cristo é concebido nestas religiões. Porque assim, nós vamos ter condição de saber o motivo desses adeptos crerem no que crerem. Nós vamos ficar mais cuidadosos e teremos mais capacidade de levarmos o Evangelho de forma mais direta para esse tipo de pessoa que crê nisso. E também, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a parte B, nós vamos ter condição
de responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Então a nossa oração diante desse estudo é que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração. Então vamos entender aqui como o Espiritismo vê Cristo. Kardecismo diz que Jesus Cristo ele é um grande exemplo. Ele é um arquetipo da humanidade, que ele então mostra como louvar o bem, como louvar aquilo que é belo. Ele é o tipo de padrão de moralidade que as pessoas podem alcançar aqui na Terra. Dizem que ele foi animado pelo Espírito Divino. E Jesus é colocado dentro do Espiritismo kardecista como um dos espíritos mais exaltados, mais evoluídos. A diferença que há entre Jesus e os outros seres humanos é que ele está um pouco mais à frente no que diz no seu desenvolvimento espiritual. Ele chegou a um nível mais alto no que eles entendem de evolução espiritual. Mas que não existe nenhuma diferença ontológica entre Cristo e nós. Somos semelhantes. Ele é igual a nós como qualquer outro semelhante. Certo? No espiritismo brasileiro, no afro-brasileiro, diz que Jesus ele é um orixá. Conforme a prática de identificar esses orixás, que são os santos da tradição católica, colocando aí com afro, diz que Jesus ele é Oxalá, ou seja, ele é um espírito criado por Olorum e Oxalá está submisso a este espírito chamado de Olorum. No espiritismo kardecista, bem como no espiritismo afro-brasileiro, Jesus Cristo não é Deus soberano. Ele é um homem que chegou em um nível espiritual elevado. Ele é alguém que foi criado por um Deus maior, supremo, e que está então dependendo completamente desse ser. Essa é a imagem dentro do espiritismo, tanto afro-brasileiro como no espiritismo kardecista. A visão de Cristo está muito distorcida e algumas pessoas creem que é assim mesmo que Cristo é. E nós temos que ter cuidado, nós que temos a verdade, temos que ter prudência de como mostrar biblicamente a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? De forma correta para essas pessoas que estão sendo enganadas durante anos e anos, achando que Cristo é nada mais, nada menos do que um homem qualquer. Dentro do panteísmo, nós vemos então que essa ideia do panteísmo ela está enraizada na religião da Nova Era, nas religiões orientais, e dentro disso Jesus não é o Deus homem, mas ele é um guru que se desenvolveu muito parecido dentro do kardecismo. Jesus se tornou Cristo, ou ele assumiu essa natureza quando ele foi batizado. O homem Jesus alcançou então um nível espiritual tão elevado que, por causa disso, ele se torna digno de então ser a encarnação de Cristo. Cristo, dentro do pensamento panteísta, é um espírito muito avançado que se encarna num corpo de um homem santo para anunciar o começo das novas eras na evolução espiritual da raça humana. Outro detalhe importante para se mencionar é que o Espírito de Cristo também se encarnou em outros líderes aí de outras religiões do mundo, como Buda, Maomé e muitos outros. Os ensinos de Jesus estão muito evidentes nestas religiões, principalmente nas regiões orientais. Vemos os ensinos de Cristo que estão narrados na Bíblia dentro do contexto dessas outras religiões panteístas
que eles dizem que são seus líderes que passaram. Então o panteísmo diz que Jesus faz parte da criação, mas ele não é o Criador. Então essa aqui é uma imagem também distorcida da pessoa de Cristo. Já dentro do islamismo, é um absurdo, é inconcebível a ideia de que Jesus Cristo, o homem, o filho de Maria, que morava em Nazaré, ter encarnado e que seja Deus. Alá é a unidade absoluta e por sua natureza ele não pode jamais se unir à natureza humana. A ideia de se conceber isso, de dizer isso, é uma blasfêmia dentro do islamismo. O Alcorão diz o seguinte: são blasfemos aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria. Dize-lhes, quem possuiria o mínimo de poder para impedir que Deus, assim querendo, aniquilasse o Messias, o filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra, e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que lhe apraz, porque ele é onipotente. Então isso está no Surat, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, dentro do islamismo, Jesus jamais pode ser considerado Deus. Isso é uma blasfêmia. O islamismo também diz que Jesus não é Filho de Deus. Ele lança inclusive maldições àqueles que dizem que Jesus é o Filho de Deus. O Alcorão diz o seguinte: é inadmissível que Deus tenha tido um filho, glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta-lhe dizer seja. Os judeus dizem, Esdra é filho de Deus, e os cristãos dizem, o Messias é o Filho de Deus. Tais são as palavras de sua boca, repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Deus os combata, que como se desviam, tomara por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus. Não há mais divindade além dele. Glorificado seja pelos parceiros que lhe atribui. Então está lá também no capítulo 9, no versículo 30 e 31. Ou seja, para o muçulmano, Jesus não é nem divino e nem filho de Deus. Ele é apenas um homem, um grande profeta, mas que não tem atributo divino algum. Foi nada mais do que um apóstolo de Alá, que fazia milagres e ensinava o islamismo. Assim, segundo os muçulmanos, a doutrina da divindade de Cristo é uma deturpação completa do que eles então creem através dos seus livros. Pergunta aqui para nossa reflexão nesta noite. Como você responderia a alguém que dissesse que Cristo é um espírito muito evoluído, que encarnou no homem Jesus? O que você diria? Segunda pergunta. Qual a diferença do Jesus do Evangelho para Jesus do Espiritismo? Qual a diferença do Jesus do Evangelho para o Jesus do Espiritismo? E terceira pergunta, Jesus é mesmo Filho de Deus? Como é que você provaria isso nas Escrituras? Então temos aqui uma colocação aqui do irmão Aglailton. Ele diz, o Jesus aceitável para as outras religiões só acontece por causa do sincretismo religioso, o que tira totalmente a divindade de Jesus no meio destas, fazendo dele alguém que está subordinado às suas
regras. Isso aí é um fato, é uma verdade. As pessoas vão pegando pedaços que lhe agradam de várias religiões e assim formam o seu escopo doutrinário. Eles então pegam isso e criam as suas doutrinas e eles fazem então a imagem de Cristo agradável. Eles tentam de alguma forma fazer com que Cristo se torne mais aceitável do que o Cristo das Escrituras. Então é isso. Nesta noite eu quero parar aqui para a gente entender um pouco sobre isso. Então vimos Cristo no Espiritismo, vimos Cristo no Panteísmo e vimos Cristo no Islamismo, como eles então mostram Cristo, que ele não é, jamais, de forma nenhuma será Deus, que ele é apenas um espírito evoluído e que ele é alguém que se encarnou, um espírito que se encarnou em uma pessoa. Nada mais do que isso. Ele não é soberano, ele não é Deus, ele não é onipotente e ele não é onisciente. Então, fica aí a última pergunta para você pensar nesta noite. Como eu digo sempre, quando nós estamos trazendo os ensinos da palavra de Deus, principalmente os doutrinários, a nossa ideia é fazer com que você tenha desejo de se aprofundar mais sobre esse assunto. Se nós estamos falando de Cristo, se nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador, nada mais justo, nada mais normal que você, ao terminar esse vídeo, pesquise sobre a pessoa de Cristo, como é visto Cristo no meio das demais religiões. E aí, eu deixo essa pergunta para você me responder na próxima quinta-feira. Se Jesus mesmo é o Filho de Deus, como é que você prova isso nas Escrituras? Vou deixar essa tarefa de casa para você e na próxima quinta eu faço essa pergunta. E aí, quem respondeu? Se Jesus é mesmo Filho de Deus, onde você pode provar isso? Através das Escrituras. E quero deixar mais um dever para casa. Quero que vocês leiam Colossenses a partir do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Colossenses 15, ou 1, do versículo 15 ao versículo 23. Tá ok? Vamos orar, vamos falar com Deus e que Deus então nos abençoe nesse tempo que nós estaremos estudando Cristologia, a pessoa e obra de Cristo, todas as quintas-feiras, se Deus assim permitir. Será esse então o nosso tempo de estudo de doutrina. Agradeço a participação dos irmãos, divulguem para outros, curtam lá essa nossa live, curta a nossa página, siga, distribua, para que a gente possa ter um alcance maior e para que a gente possa levar uma doutrina saudável àqueles que precisam ouvir mais sobre Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, queremos colocar, Senhor Deus, a vida de todos os irmãos sobre o Teu cuidado. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, que possamos aprender sobre o nosso Senhor e Salvador, nos dá desejo, Senhor Deus, nos dá essa coragem e ânimo de aprendermos sobre Cristo. Transforma a nossa vida, muda o nosso pensamento se precisar, se em alguma área está deturpada a nossa visão de quem é o nosso Senhor e Salvador, que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos convença e nos mostre a verdade. Abençoa, Senhor Deus, as famílias da nossa igreja, abençoa cada irmão, Senhor Deus, cada familiar, protege, livra de tudo quanto é mal, abençoa os nossos irmãos que têm nos acompanhado nessa live, abençoa, Senhor Deus, os seus familiares, abençoa os seus lares, Pai. Nos ajuda até o fim da semana, para que possamos fazer sempre aquilo que Te agrada, e que no domingo, Senhor Deus, possamos estar juntos cultuando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos dando uma noite de paz e tranquilidade, renovando a nossa força, fazendo com que vivamos para Te louvar e que possamos sempre, Senhor Deus, confiar em Ti. Em nome de Jesus, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos e até amanhã às 8 horas,
se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos vocês.